que nós sempre trabalhamos para ser o top of mind. Eu acho que todo marqueteiro trabalha dentro das suas organizações fazendo com que a marca sempre esteja na memória do consumidor. O risco da IA generativa, se não muito bem curada, se não houver essa curadoria, as marcas vão começar a ficar todas muito iguais, né? Porque começa a se pasteurizar muita coisa. Se você pega lá, todas as marcas estão usando o mesmo tipo de ferramenta, né? Claro que os prompts vão ser diferentes, mas no fim das contas, você está perguntando para uma máquina lá quais são as melhores práticas para você fazer um post no LinkedIn. Ela vai pegar tudo que tem. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marketing with a Twist. Eu sou Mauro Palácios, host do podcast e CEO da agência Twist, podcast que traz grandes lideranças do marketing e negócios para bater um papo aqui, para trazer um pouquinho da experiência. E hoje eu estou aqui com a Carla Camões, que é diretora executiva da NTT Data, Head of Marketing, que veio trazer um pouquinho aí da vasta experiência dela, e muitos anos no setor de tecnologia, passagem pela Cisco, uma carreira aí brilhante, para contar um pouquinho aqui pra gente, um pouquinho dessa carreira maravilhosa e um pouquinho do que ela tem feito. E hoje vai ter muita coisa legal, a gente vai passar aqui sobre vários tópicos, a gente estava batendo um papo aqui antes, se preparem que vem episódio bom aí. Carla, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Começa se apresentando para o pessoal, para quem ainda não te conhece, possa te conhecer um pouquinho mais, quem que é a Carla, por onde você passou, um pouquinho da sua trajetória aí, para situar todo mundo. Obrigada, Mauro. Olá a todos vocês ouvintes, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Bem, eu sou Carla Camões. Minha trajetória começou de uma maneira um pouco atípica, porque minha formação é engenharia mecânica e eu trabalhei 10 anos como engenheira, com bota de biqueira de aço e capacete, em laminação na Mannesmann. Na trincheira mesmo. Na trincheira mesmo. Depois eu fui para a Cummins, que é uma fabricante americana de motores a diesel. Eu trabalhei um bom tempo lá. E aí eu decidi mudar completamente a minha carreira, especificamente, porque eu fui para a área de comunicação. Mas, refletindo um pouco, durante todo esse tempo como engenheira, a comunicação, a habilidade de me comunicar foi o ponto importante para a minha ascensão profissional, mesmo dentro da engenharia. E hoje eu creio firmemente que a comunicação é o problema do mundo quando a gente não sabe se expressar bem. E é um ponto importante que eu também gostaria de fazer aqui. Muito bom. Voltando para a minha carreira como marketing, eu fiz uma pós-graduação MBA em marketing e logo em seguida passei por uma empresa pequena de consultoria e fui para a Cisco, onde eu fiquei 6 anos, depois passei por EMC, RSA, Symantec e finalmente Everest, que agora é NTT Data, que é um gigante japonês, e nós somos o braço de consultoria da NTT Data Global. Muito bom, muito bom. E falando um pouco da NTT Data aqui, acho que começar puxando a pergunta por aqui. O que você acha? Eu tenho feito essa pergunta nova na pauta, tanto que você tem as suas anotações aí, e você não vai ter anotações para ela. Mas tudo bem, eu gosto assim, pegar de surpresa. Mas o que você acha? Essa pergunta eu tenho feito nos episódios mais recentes. O que você acha que, do ponto de vista de marketing, claro, né, fez a NTT Data ser o que ela é hoje, esse gigante aí do universo das techs? Olha, mesmo em outras empresas, como negócios B2B,
dificilmente você vai ver o marketing como driver de toda essa organização. Uhum. E não é diferente para a NTT Data. Ela foi criando a reputação de marca dela a partir das entregas que ela ia fazendo e dos grandes clientes que ela foi conquistando. Então, a NTT Data hoje ela é uma referência em inovação, porque no Japão, toda a parte de internet, 3G, 4G, 5G, agora a gente está já o 6G, tudo veio a partir dessa empresa, da área de telecomunicações dela. E isso veio agregando valor à reputação da marca. Legal. E acho que não, eu acho que essa geração de valor é fundamental, né, para que as empresas possam se destacar e principalmente se diferenciar, né? Eu acho que quando a gente fala no mercado de prestação de serviços, de tecnologia, a gente tem empresas com, claro, soluções muito únicas, inovadoras, mas tem muitas das soluções que estão lá em diversas empresas, né? E quando vem alguém decidir pela empresa A ou pela empresa B, essa reputação conta. E também a diferenciação, né? Como que você acha que no marketing hoje seria uma boa forma das empresas se diferenciarem? Falando aqui em diferenciação, eu acho que uma você já trouxe aí, que é de fato fazer um bom trabalho e construir reputação da marca, né? A partir de uma entrega, de um bom produto, né? De uma boa construção de reputação. E o que mais, assim, né, na sua carreira aí, o que você tem visto que funciona? Olha só, eu vou dar o exemplo da nossa empresa e o trabalho que a gente tem feito lá como marketing. Eu acho que nós sempre trabalhamos para ser o top of mind. Eu acho que todo marqueteiro trabalha dentro das suas organizações fazendo com que a marca sempre esteja na memória do consumidor, porque afinal, mesmo que seja B2B, é sempre pessoa a pessoa. Então a gente Total. está falando com pessoas. E eu acho que com toda essa transformação das pessoas, porque a gente está se transformando em função de todas essas tecnologias, o nosso mundo, todas essas inovações. Então, o nosso grande desafio agora é ser o top of heart. A gente tem que saber tocar o coração dos nossos clientes. Eu acho que esse é o grande desafio. Muito bom, né? A gente estava falando aqui um pouco antes de entrar no ar, até como hoje a gente tem formas diferentes, e acho que vem a calhar aqui, de segmentação, né? A gente vinha do universo de segmentação ali geográfica, por idade, por sexo, e hoje a gente tem segmentações por comportamento, né? E acho que de certa forma isso tá bem atrelado a essa coisa de tocar o coração das pessoas, né? Me conta um pouco mais sobre isso que você estava me contando lá, que eu achei isso muito interessante. Falei, vamos trazer isso para o ar. Eu acho que uma coisa que a gente nunca deve parar de fazer é aprender coisas diferentes, estudar coisas diferentes. Então, recentemente eu terminei uma pós-graduação em neurociência e comportamento e eu efetivamente me apaixonei por isso. E agora eu já estou fazendo uma outra que me traz, me faz com que eu olhe de uma maneira muito distinta toda essa questão da comunicação. Então, através da neurociência, que tem evoluído muito nesses últimos anos, principalmente na parte de análise de comportamento, hoje, através de ressonâncias magnéticas e de outros testes, você consegue ver quais áreas do seu cérebro são ativadas quando você recebe uma mensagem, quando você vê uma imagem diferente. Então, isso facilita muito o processo de comunicação e como que a gente trabalha dentro do marketing. Então, antes a gente tinha toda essa parte de segmentação demográfica, econômica, tem os dados do IBGE aqui no Brasil, que você consegue saber tudo isso, mas hoje, através de toda uma análise de dados, você consegue também fazer um tipo de segmentação emocional do seu consumidor. Quais preferências determinada parte do seu consumidor tem em relação a, por exemplo,
a experiências sensoriais, outros preferem experiências onde ele realmente possa experimentar uma tecnologia diferente, voltando a falar da NTT Data, né? Com toda essa parte de realidade aumentada, realidade virtual, toda a parte de computação gráfica, isso você consegue trazer experiências que realmente tocam, na realidade, o coração do seu consumidor. Então, né, nesse aspecto, essa segmentação emocional fica interessante por causa disso. Não, eu acho que a coisa da experiência também é muito importante, né? Eu acho que as marcas, pelo que eu tenho conversado muito aqui com líderes de marketing, já foram mais de 50, né? Experiência é uma palavra que sempre vem muito à tona aqui, e como ela se tornou importante, e nesse contexto de buscar a diferenciação e buscar o seu espacinho no coração das pessoas, né? E falando um pouco do setor aqui da NTT Data, né? Quais são os maiores desafios desse setor de tecnologia que se enfrenta aí e desafios que o marketing pode ajudar a resolver? Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo aqui hoje é do setor, né? E veio aqui se inspirar um pouquinho com a sua experiência. Olha só, Mauro, a NTT Data é uma consultoria em tecnologia, então é um setor hoje que é sedento por novas experiências. Então, nós dizemos que a gente ajuda que o nosso cliente tenha sucesso. Esse é o princípio, é o nosso mantra. O que a gente pode fazer para que os nossos clientes tenham maior sucesso, maior nível de venda, que eles possam dar uma experiência melhor aos seus consumidores. Então, a gente já está pensando no cliente do cliente. Então, nesse aspecto, quando o marketing trabalha muito perto do cliente e do cliente dele, isso faz com que a gente consiga trazer ideias e experiências que possam verdadeiramente impactar toda essa cadeia de consumo. E o que, do ponto de vista de estratégia de captação, tem se feito bastante no setor? Acho que tem, pelo que eu tenho, a gente já entrevistou bastante gente também, tanto no mundo das consultorias, né, quanto no mundo dos techs, e a gente tem ouvido falar muito aqui de account-based marketing, né, que acho que tem estado muito em alta aí, né? O que você acha que, ponto de vista de captação de novos clientes, tem funcionado legal, ou o que você tem feito no setor? Olha, essa metodologia do account-based marketing, ela começou em 2001, 2002. Com toda essa evolução dessas ferramentas todas, dessas análises de dados, ela ficou muito mais específica, porque o account-based marketing se propõe a olhar um cliente em toda a grandeza dele, quer dizer, não olho só uma parte de tecnologia, a gente analisa todas as necessidades da área de marketing, da área financeira, da área de negócios, para propor alguma ação efetiva. E o account-based marketing nada mais é do que desenvolver relacionamentos corretos dentro dessas organizações. Legal. E isso não passa somente pelo C-level. Você tem que desenvolver esse relacionamento desde a parte técnica até o executivo, que realmente é o tomador da decisão. E aí, como é que funciona isso, né? Basicamente é tentar explorar potenciais dentro de prospects aí, para, a partir disso, propor ações bem direcionadas, é isso? Exatamente. O account-based marketing não funciona se o marketing não estiver muito alinhado com a área de vendas. Isso é a regra número 1. Por quê?
quem vai fazer a interface com o cliente, na realidade, é o account manager, Uhum. não é o marketing. Sim. O marketing ele trabalha nos bastidores. E ele ajuda a construir a estratégia, ajuda a construir a proposta, até o posicionamento aí para Exatamente. chegar nas pessoas. Muito legal. E me fala um pouco também aí da sua carreira também. Ao longo desses anos, você tem algum grande case de sucesso, uma coisa que você se orgulha muito, alguma ação, alguma campanha, algum rebrand, algo que você participou aí ao longo da sua carreira e que tem um espaço diferente aí no seu coração, falando em tocar o coração das pessoas? Olha, a gente teve um rebranding importante em 2021, quando a gente mudou de Everest para NTT Data. A NTT Data já havia comprado a Everest há mais de 8 anos e em 2021 se tomou a decisão de mudar toda a marca para NTT Data. Isso E significa... a Everest era uma marca forte no setor E deve ter sido uma principalmente decisão na difícil, Espanha, né? porque ela é uma empresa espanhola e com uma cultura muito forte. Agora eu já vou falar um pouquinho de employer branding, então, se a gente puder Claro. tocar nesse assunto. E nesse processo eu fui a responsável por toda a comunicação com o talento interno e externo. E nesse processo a gente resolveu implementar uma campanha que a gente chamou de Move for SDGs, que é o Move por las ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A NTT Data, ela tem uma área de sustentabilidade muito forte, onde ela apoia 13 dos objetivos das ODS. E dentro desse Move for SDGs, o objetivo era convidar e incentivar o nosso público interno a se movimentar, como fazer exercícios, dançar, levar o cachorro para passear, tudo isso pensando na parte de health, de bem-estar das pessoas, mas com esse movimento a gente conseguiu unir todos os países da América Latina. Isso foi um projeto Latam, e esse ano a gente está expandindo esse projeto para a Europa. Que legal. E o final do projeto, e aí já tem vários prêmios durante o ano, porque é uma campanha de 6 meses, mas especificamente para aqueles que gostam de correr maratona, os melhores maratonistas de cada país, a gente por 2 anos consecutivos levamos para a Maratona de Miami. E esse ano a gente vai levar para a Maratona de Madrid, que é em abril de 2025. E isso gerou uma troca de experiências de colaboradores interno e nas redes sociais gigante. A gente conseguiu atingir um nível de engagement muito alto com essa campanha. Inclusive agora, esse projeto a gente está concorrendo com esse projeto na NTT Data Global, no Japão. Ai, que legal. E a gente já passou para a segunda fase. Vamos torcer. Que bacana, parabéns. E acho que, já que você já puxou o gancho do Employer Branding, eu vou trazer aqui perguntas sobre Employer Branding, que é um tema que me fascina muito e que foi pouco falado aqui no podcast. Até a gente estava falando, é claro que de tempos em tempos vem à tona aqui o Employer Branding, mas considerando que já foram 50 episódios, acho que a gente falou até pouco sobre ele e sobre a importância, né, do Employer Branding. Eu até estava comentando aqui antes com a Carla que a gente já atendeu alguns clientes aqui que o cliente falava assim para mim, o meu maior desafio não é vender, né? A empresa já vende sozinha, a empresa já é consolidada, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Meu desafio é contratar e reter as pessoas, manter um time forte para entregar as soluções que a gente está vendendo, né? Que acho que é um grande desafio de todos os setores hoje em dia, ainda mais pós-pandemia, que acho que a pandemia mudou muito o comportamento, né, do mercado de trabalho. Mas quando a gente fala também do setor de consultoria, de tecnologia, são setores que tem uma volatilidade muito grande aí do profissional. O profissional do tech é um profissional que está muito assediado, está muito em alta, né? Então, o trabalho do Employer Branding
acho que é fundamental aí para todos os tipos de organização, mas para algumas ele é vital, né? Quase impossível de sobreviver e de crescer sem um trabalho de employer branding bem feito. Então, depois de todo esse disclaimer aqui, eu queria começar perguntando o que é o employer branding para quem está nos ouvindo aqui e nunca ouviu falar disso ou já ouviu falar, mas não entende direito o que isso significa. Me ajuda aqui com a definição do employer branding. Bom, não tinha pensado muito na definição específica dele, mas o employer branding nada mais do que você colocar a sua marca no coração dos nossos colaboradores. Claro que isso também sai do âmbito da empresa e vai para o mercado. Estava comentando com você antes, a nossa comunicação interna, hoje ela é completamente... A gente tem nossos canais de comunicação interna, mas ela é basicamente realizada dentro das mídias sociais. Por isso que a gente também lançou TikTok, lançamos há 2 semanas a Twitch TV, porque é dessa forma que a gente entende que nós conseguimos, ou que a empresa, a corporação, consegue estar próxima do seu colaborador. Employer branding, a gente trabalha muito com os valores, com a cultura e principalmente com o propósito da nossa organização. Então, mesmo sob o ponto de vista pessoal, quando você tem um propósito muito bem estabelecido, você sabe onde você quer chegar, porque você tem aquele propósito para alcançar. Então, a gente tem que saber comunicar muito bem qual é o nosso propósito e qual é a nossa cultura, porque eu acho que uma cultura muito forte consegue fazer com que o seu colaborador continue com você. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu não gosto de falar de retenção de talento, parece que está fazendo coisas para segurar a pessoa, sim, né? Sim. Mas para ter esse talento muito engajado com você. Essa cultura. Engajamento é uma palavra bonita. Então, por exemplo, a gente tinha uma alta taxa, e eu tenho certeza que todas as empresas de consultoria em tecnologia é um problema. Agora, nem tanto, mas até 1 ano atrás era de uma alta rotatividade. Então, nós começamos a fazer reuniões, a gente separou por níveis todos os nossos colaboradores e começamos pela camada mais alta, que eram gerentes e diretores, e começamos a fazer reuniões com cada grupo desses, reuniões de 2 horas, todas as sextas-feiras, com o nosso CEO. Onde a gente discutia, falava da cultura e falava, você vive a cultura? Tem algum problema que você acha que está indo contra a nossa cultura? E começamos a fazer esse tipo de trabalho. Então, eram grupos, imagina, na América Latina, nós somos em 17 mil colaboradores. Foram muitas reuniões. Com isso, a gente diminuiu o nosso turnover em 13% em 1 ano. Olha que legal. E só de estabelecer uma cultura de conversa, colocar de diálogo em cima da mesa quais eram os problemas que estavam infringindo a nossa cultura. E, claro, tomando ações imediatas para que isso pudesse ser percebido. Então, foi um processo de aculturamento e de comunicação muito forte e deu resultado, porque os resultados foram medidos. E acho que vocês devem ter tido um grande desafio nessa linha da cultura também, com o rebranding também, a aquisição de empresas, né? Que você às vezes junta empresas aí, M&As, né? Empresas que têm culturas completamente diferentes e de repente você tem que juntar isso numa cultura única, né? Me conta um pouco como é que funciona esse processo aí, que acho que você viveu também bem de perto, né? Olha, quando a NTT Data adquiriu a Everest, no final nós fizemos uma pesquisa, a gente contratou a Interbranding e ela fez uma pesquisa sobre o poder da marca, quais os valores e comparando as empresas, além de Everest e NTT Data, outras empresas. E quando a gente analisou os resultados, a cultura da NTT Data é muito parecida com a cultura Everest. E por isso eu acho que foi
um processo muito fácil de acontecer, porque a cultura era similar. Então, olha só o poder que a cultura tem. E a cultura depende nada mais nada menos da liderança. Porque se você tem um líder com uma cultura muito bem absorvida, ou com uma cultura muito forte, não está me vindo a palavra agora, mas quando você crê e vive essa cultura, você consegue passar isso para a sua equipe e disseminar isso. Essa disseminação da cultura é importante e ela depende da liderança. Não adianta nada você ter a cultura no papel que a própria liderança não pratica, né, os valores, não dá o exemplo, né? Eu acho que o líder tem que estar dando o exemplo sempre, né? Eu acho que você trouxe um ponto muito importante e muito interessante sobre as culturas das empresas serem parecidas, né? Como isso facilitou o processo. A gente recebeu aqui, a gente vai falando, a gente vai lembrando dos outros episódios aqui, até já deixar referenciando para quem às vezes está gostando do bate-papo e quer depois emendar em outro episódio para assistir. A gente recebeu aqui Romilson Bastos, né, que ele participou ativamente do processo de fusão do Itaú com o Unibanco. E justamente o relato dele aqui foi justo o oposto. Ele falou assim, eram culturas muito diferentes, né? O Itaú tinha aquela cultura bem rígida, de banco quadrado, né? E o Unibanco tinha uma cultura super leve, nem parece banco, era o posicionamento deles, né? Então, foi um grande desafio ali, porque foi um choque de culturas muito grande. Eram empresas que, apesar do mesmo setor, tinham culturas muito diferentes, né? Então, você vê a importância da cultura, como de fato ela rege aí a forma que o colaborador trabalha e até o perfil da equipe, né? E como tudo isso precisa ser pensado, né? Interessante, é verdade. De marca, né? E tudo mais. Você falou também da Interbrands, a gente recebeu o CEO da Interbrands no Brasil aqui também, o Alejandro Pinedo, que também foi outro episódio super bacana. A gente falou de propósito corporativo. Também fica a dica aí de dois episódios legais aí também para vocês ouvirem. E quando a gente fala de employer branding, na verdade me conta um pouco mais. Você falou do TikTok, né, do Twitch TV também, que vocês começaram esse projeto aí bem inovador e bem com esse foco aí de employer branding. Me conta um pouco mais desse projeto aí, como vocês fizeram, o que motivou, o que vocês já colheram de resultado aí, que eu sei que vocês gostam aí de medir bastante, né, tudo que fazem. Também para inspirar o pessoal que está nos ouvindo. Tá certo. Olha só, o TikTok a gente implementou, eu acho que já faz uns 4 anos que a gente está com o TikTok aqui na América Latina. Fomos a primeira região a ter a aprovação para implementar o TikTok, porque a gente conseguiu justificar através de números. O latino, e principalmente o brasileiro, ele tem um perfil de adoção rápida de tecnologias, né? Então, se você vê os números do TikTok, o primeiro lugar está a China. Eu acho que o Brasil está em 3º ou 4º lugar em número de usuários, porque o TikTok é uma empresa chinesa, né? E por que a gente decidiu fazer isso? Porque a gente estava numa fase de dificuldade de atrair talentos. Então, as nossas meninas de recursos humanos, que na área, na NTT Data a gente chama essa área de people, elas gravavam vídeos super divertidos, convidando as pessoas para as vagas que elas tinham disponíveis. E a gente teve casos de sucesso, de número de engagements e de views gigantes com esses vídeos que as meninas da área de recrutamento estavam fazendo. E além disso, o TikTok é um canal, falando especificamente do TikTok, que tem um público jovem grande, mas também tem um público de mais de 50 anos que também usa o TikTok. Sim. E TikTok não é mais rede social só para adolescente. Não mais. Tem gente que fala isso até hoje. Fala, não, até hoje às vezes a gente sugere TikTok, dancinha, adolescente. Não, TikTok é muito mais que isso. É verdade. E a nossa empresa, ela recruta bastante gente com esse perfil também maior, porque a gente entende que para ter muita experiência, é necessário você ter muita vivência.
Então, esse perfil não é só o talento jovem que é importante na nossa organização. Você sabe que o talento maduro é uma coisa que, isso sim a gente já discutiu bastante aqui no podcast e tem crescido muito, né? A gente, acho que tem uma coisa são várias questões aí, né? Acho que uma longevidade cada vez maior, misturado com, a gente tem aí uma coisa que se fala muito praticamente em todos os episódios, inclusive o episódio anterior a esse aqui, com a Thaís Giuliani, que é uma especialista no setor de estudos de gerações. Se fala muito da geração Z, né, que é uma geração que muitas vezes não tem o mesmo nível de engajamento que gerações anteriores. Aí o pessoal está indo buscar muitos talentos da maturidade que tem um senso de compromisso unido a uma experiência diferenciada. Voltou a se valorizar muito o talento maduro, né? Porque antes tinha um estigma de que a pessoa passou ali dos 55, já tem que começar a ficar preocupado que vai acabar espaço no mercado de trabalho, né? E acho que isso tem mudado bastante. É verdade. E hoje a gente, desde o marketing, a gente convive com várias gerações. Então, mesmo dentro dos clientes, a gente tem que ser capaz de se comunicar e de segmentar essa comunicação também nesse aspecto. Não tanto por idade, mas por gostos ou por habilidades, né, que as pessoas possam ter. E voltando então a falar dos outros canais, a gente também lançou o Twitch TV faz 2 semanas, e a ideia do Twitch TV não é tanto a parte de recrutamento, mas é dar visibilidade a todos os nossos experts internos. Então a gente tem vários profissionais que são super especialistas em desenhar código, inteligência artificial, em realidade aumentada, enquanto o computing a gente está falando também agora, e eles vão lá e gravam vídeos também curtos, mas ensinando as pessoas sobre isso. Isso tem dado um retorno interessante para a gente e a gente dá visibilidade para os nossos talentos. Eu acho isso muito legal, né? Empoderar o talento, eu acho uma coisa sensacional. A gente tem uma ação aqui na agência que eu acho muito bacana, que acho que vem ao caso aqui compartilhar também, que a gente chama de a limonada do conhecimento. Toda sexta-feira a gente se reúne e faz um café, um lanchinho aqui com a equipe inteira. E aí a gente pega uma pessoa da equipe, e cada semana uma pessoa diferente. Elegida previamente, não? Elegida previamente. Tá. Para vir ensinar alguma coisa para alguém. Dar uma palestra. Seja uma palestra de 5 minutos para falar, sei lá, o designer vai dar dicas de como você vai tirar uma foto melhor com o seu celular. Uma coisa que sirva para todo mundo, onde ele consiga exercer um pouco daquele conhecimento dele e que esteja todo mundo sempre aprendendo. Assim, essa ação foi um grande sucesso, o pessoal adora, tanto quem está ali palestrando, porque a pessoa está ali transmitindo, mas é um grande momento de integração e de vivência da cultura da empresa, que é uma cultura de muita troca, né? E a gente fomenta muito isso aqui, né? E é interessante porque a gente teve recentemente aqui uma troca de gestão da liderança de recursos humanos aqui. A gente ficou um tempo sem fazer e as pessoas começaram a cobrar. E aí, não vai ter mais? Não nada, vou pôr. E agora a gente voltou a fazer e, enfim, é super interessante e também fica aí mais uma dica. Aí eu tô falando no contexto de uma empresa menor, né? A gente tem empresa de Eu acho que isso aplica a qualquer empresa. Pode ser feito por áreas, né? Sim, total. Uma área fazer isso, que seja ali uma área... Eu não tinha pensado nisso. Para mim fazia sentido uma empresa menor ali, né? Como nós, cerca de 50 pessoas no máximo ali, mas acho que funciona bem setorizado, né? Nesse aspecto, uma coisa que me ocorreu agora e que eu já venho pensando há um tempo, como a gente trabalha com vários países, e na realidade eu promovo muito o encontro, uma vez por ano, todos os líderes de marketing se reúnem em algum canto para a gente discutir quais são os planos, quais são os projetos e essa troca de o que acontece no meu país, porque, por exemplo, se a gente falar na América Latina, tirando o Brasil, os outros países hispanohablantes, cada um tem as suas diferenças. Por exemplo, no Chile, não funciona você fazer um evento para cliente à noite. Ou é um café da manhã ou um almoço no máximo.
No Brasil já funciona muito você chamar o cliente para uma experiência com carnes, ou com vinhos, ou com risotos, qualquer coisa do tipo. Porque essa interação. Porque a nossa cultura como brasileira é diferente. Então, eu estava pensando numa ideia de repente, fazer alguma troca de líderes de marketing, sabe? Quando você coloca alguém de um país para viver a realidade do outro país, eu acho que isso traz insights muito Nossa, interessantes super, e super. abre a cabeça. E as pessoas desse país estão recebendo uma pessoa diferente, consegue mudar um pouco o mindset, né? De como que eu acho que tem que ser alguma coisa. Porque a gente falando de marketing, quando a gente convive com os times de vendas, primeiro que marketing, todo mundo sabe fazer marketing, entre aspas. Tudo. E muitas vezes a gente tem preconceitos e a gente tem bias, né? Que faz com que um puta projeto não se desenvolva, não vá para frente por causa de um ponto de vista que é só da pessoa. Inclusive, tem uma frase muito interessante que ponto de vista não é informação técnica. A gente tem realmente que buscar exatamente dados concretos para fazer verdade alguma iniciativa sua, porque a gente tem, eu gosto, eu não gosto, e é muito subjetivo, e a gente tem que ampliar ou abrir a nossa cabeça para o novo. E eu acho que isso que você faz, que você citou agora na empresa, faz com que as pessoas pensem diferente. Eu acho que essa é a grande questão. Muito bom, muito legal. E trazendo aqui pro Employer Branding na linha do recrutamento e seleção, queria te fazer uma pergunta aqui também. Que é até uma questão que a gente teve aqui. A gente tem um cliente que é uma empresa muito grande de logística marinha. E eles têm um desafio grande de recrutamento e seleção, acho que também é um desafio hoje de boa parte das empresas, né? E muitas vezes a gente tem o LinkedIn, né, como um grande source de candidatos para processos seletivos, né? Talvez seja o principal hoje, pelo menos o que eu tenho visto em boa parte das empresas. A gente mesmo que recruta pelo LinkedIn é o principal fonte de candidatos, né, para os nossos processos seletivos. Só que às vezes tem vagas que não sei, as pessoas não estão no LinkedIn, né? Por exemplo, abriu um porto novo que eles vão precisar de vaga de pessoas que às vezes não são nem alfabetizadas, né? Pessoas para trabalhar numa operação mais braçal, que não estão ali no LinkedIn buscando vaga e é muito difícil achar essas pessoas, né? Você tem alguma dica aí nessa linha? Eu acho que eu tô perguntando isso porque eu achei muito legal a sacada do TikTok, né? Para achar públicos diferentes aí. E queria ver se você teria alguma dica mais ali de quem, puta, eu tô tentando LinkedIn aí e não tá dando, né? Não importa o motivo. Deu um exemplo qualquer aqui, né, de um desafio que a gente teve aqui. A gente foi buscar alternativa, inclusive no TikTok, e que teve um resultado legal. O próprio Facebook também funcionou legal. Mas queria ver se tem alguma dica a mais aí também. Mauro, olha, recrutar é sempre um desafio, porque você passa, eu mesma passei por várias entrevistas, vários testes, né, que você faz. Essa, quando eu vim para a Interdata, foi um headhunter que me buscou, então tem toda uma parte de seleção. Mas realmente é só no dia a dia que a gente conhece as pessoas. Isso com certeza. Independente Quem já disso. contratou sabe, né? Pois é. Mas uma outra dica, e que a gente faz muito na empresa, e eu acho que outras empresas também fazem, é fazer com que essa vaga seja conhecida dentro da organização. Porque a possibilidade de vir recomendações de conhecidos, de amigos ou de um círculo é muito grande. E aí já é meio caminho andado, porque já é uma pessoa que você conhece, ou que é indicada por alguém, e que provavelmente tem uma cultura similar, e eu acho que fica mais fácil o onboarding dessa pessoa. Essa é uma dica boa. Inclusive, eu já vi empresas que remuneram esse tipo de indicação, né? O colaborador indicou, deu certo, foi contratada a pessoa,
pessoa passou na experiência, Eles né? têm que passar na Tem que passar na experiência. experiência. Aí eles remuneram a indicação, né? O finder's fee É verdade. do candidato. Essa é uma sacada legal também. E do ponto de vista de engajamento, assim, tem mais alguma sacada aí para trazer para o pessoal? Alguma coisa legal? Sei lá, essas coisas de welcome kit, que você tem aí de boas ideias também para quem está querendo melhorar o engajamento, além dos que a gente já trouxe aqui? Bom, o nosso time de people aqui do Brasil, ele é um time super criativo, o marketing trabalha junto com eles também e tem sempre coisas muito legais. Agora no Brasil, a área de people lançou um mascote. E o nome do mascote é Haru, é um bonequinho eu devia até ter trazido aqui Pois ele podia ter hoje, puxa trazido. vida. Mas ele tem cor de olhos diferentes, ele tem uma orelha diferente, um rabo, porque a gente também, através desse mascote, a gente quer explicar que a gente é uma empresa que respeita muito a diversidade. Então, ele é assexuado, então isso não importa. O que importa é quais são os valores que você tem, que você consegue e que você pode contribuir para a nossa empresa. Então, a gente faz trabalhos maravilhosos ao redor disso, de diversidade. A gente tem um time muito, muito forte aqui na NTT Data Brasil, liderada pelo Maurício, que faz tudo isso. Cara, que legal. Isso é muito legal e também vem muito de encontro com muita coisa que a gente falou no episódio anterior a esse, que a gente falou muito de engajamento, né, das gerações, especialmente da geração Z. E o que se tem ali de todos os estudos que a Thaís trouxe pra gente aqui no episódio anterior a esse, é que justamente a geração Y jamais que a X e a Z muito mais do que a Y e provavelmente a Alpha, que está entrando agora no mercado de trabalho, está começando a entrar como jovem aprendizes, né? A geração dos alfas, vai ser mais ainda super conectados com propósito e conectados com empresas que estão ligadas em pautas de diversidade, de inclusão. Se a sua empresa não está olhando para isso, não vão querer nem saber, já está arriscada da lista, não importa que paga bem, não importa o benefício, né? Já são excluídas ali de prontidão. Então, acho que esse tipo de preocupação deveria ser a preocupação de todas as empresas, né? E muito legal que vocês estão olhando para isso, porque o profissional do futuro vai ter isso como pré-requisito. É isso mesmo. E voltando a falar um pouquinho do Haru, quando o funcionário faz 1 ano de casa, ele recebe um Haru novinho, e quem já faz 20 anos recebe um Haru adulto, Ai, sabe? Que legal. E no Dia das Crianças vai o bonequinho para os filhos, então isso gera um buzz gigante nas redes sociais. Então foi uma coisa interessante. Que também uma coisa retroalimenta a outra, né? Isso é muito legal. Ações que são muito bem feitas fazem com que o colaborador se torne um porta-voz da marca também, um disseminador, né? Seja de oportunidades de vaga, seja de brand awareness para a companhia como um todo, né? Exatamente. E vale aqui citar que a mãe do Haru é a Bárbara, que é uma menina incrível que trouxe essa ideia do Haru pra gente. Não, muito legal. Então, parabéns para a Bárbara aí, que ideia incrível. Bárbara, se estiver nos ouvindo aqui, muito legal mesmo. E eu vou querer um bonequinho desse Haru aí. Mandam pra gente. Vou mandar um Haru pra você. Mandam pra gente aqui que eu fiquei até curioso pra ver, que tô tentando imaginar, né? Tô exercitando minha imaginação com a descrição que você fez. Muito legal. Ainda dentro de Employer Branding, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Olha só, tem uma coisa importante que a gente fez um refresh, foi do nosso Employee Value Proposition. Que nada mais é do que rever quais são as propostas de valor. E a gente fez isso de uma maneira coletiva, escutando todos os países da nossa região e como que isso e quais eram os pontos-chave
dentro da EVP que a gente conseguisse depois transformar em comunicações diárias. Então, por exemplo, um dos nossos, que a gente chama de princípios de liderança nossos, é a curiosidade. A gente entende que o líder, ele tem que ser curioso. Que legal. Curiosidade é muito legal, né? Então, é a parte ele tem que ser engajado, ele tem que ser colaborativo, ele tem que ser curioso. Então, os nossos princípios de liderança passam por esses pontos e a partir deles a gente transforma em várias outras maneiras de comunicar com esse foco. Muito bom, muito bom. E falando aqui agora, eu vou voltar para uma pauta mais generalista sobre marketing agora. Tá bom. Que são perguntas também que eu faço para todo mundo aqui. Eu queria te perguntar, qual você acha que é o maior desafio do profissional de marketing hoje? Olha só, a gente pode falar então um pouquinho da IA generativa? Podemos. Que eu acho que com a adoção ou com a vinda dessa ferramenta, desse recurso, hoje, inclusive, tem um dado do marketing que eu acho que 44% dos profissionais de marketing já usam a IA generativa e 57% desses profissionais já falaram que os processos dentro do marketing já mudaram por causa disso. Então, esse é um ponto importante porque transforma o papel do profissional de marketing. Hoje, ele hoje, saber só das boas práticas de marketing ou de estudar o marketing já não é suficiente. Hoje, o profissional de marketing tem que saber de tecnologia, tem que saber de análise de dados, tem que saber como faz uma segmentação a partir de um conteúdo importante, que conteúdo é atrativo para que público. Então, isso transforma toda a nossa parte de marketing automation, por exemplo, transforma o account-based marketing também. Eu acho que hoje em dia o profissional de marketing ele precisa ser quase como um canivete suíço, né? O profissional de marketing que só sabe fazer uma coisa, em geral ele vai ter cada vez menos espaço no mercado, ainda mais com as ferramentas aí de inteligência artificial generativas que, na velocidade que estão avançando, né, vão substituir todo e qualquer trabalho mais operacional dentro da esfera intelectual, né? Assim como as automações Fabri substituíram muito do trabalho manual lá na Revolução Industrial, a gente vai passar por isso também, só que agora no trabalho intelectual. Eu particularmente acredito que ainda vai ter muito espaço, mas realmente as pessoas vão precisar se reinventar e vão se sobressair os que conseguirem operar muito bem essas ferramentas. Eu acho, Mauro, que mais que saber operar a ferramenta, esse profissional do marketing ele tem que cada vez mais dominar o conteúdo que ele está trabalhando. Porque com Generative AI, qual é a grande questão? Você saber fazer as perguntas corretas para você ter realmente, porque se você faz qualquer pergunta, ele vai te responder qualquer coisa. E, por exemplo, hoje na minha empresa, a gente usa muito Generative AI para ajudar a escrever os nossos posts de LinkedIn. Mas todo post é sempre feito uma curadoria pela minha equipe, então, de pessoas que olham e leem os posts. Agilizou o processo, mas não automatizou e nem pode automatizar, porque tem toda uma parte da reputação da marca, novamente, que o profissional de marketing é responsável por zelar. Eu tive uma discussão também sobre inteligência artificial generativa aqui, com também outro episódio legal que eu já deixo a dica aí, que falamos muito sobre isso, foi com o Antônio Augusto, que foi o CMO da Localiza, hoje diretor de marketing da Unilever. E
E a gente falou muito sobre realmente o risco da IA generativa, se não muito bem curada, se não houvesse a curadoria, as marcas vão começar a ficar todas muito iguais, né? Porque começa a se pasteurizar muita coisa. Se você pega lá, todas as marcas estão usando o mesmo tipo de ferramenta, né? Claro que os prompts vão ser diferentes, mas no fim das contas, você está perguntando para uma máquina lá quais são as melhores práticas para você fazer um post no LinkedIn. Ela vai pegar tudo que tem e vai trazer o que ela julga melhor ali. Se todo mundo só sai fazendo isso, vai começar a ficar tudo igual. Exatamente. Porque elas estão pegando, né? A inteligência artificial está pegando o mesmo source ali de conteúdos para chegar no que seria o post ideal, entre aspas, né? E aí você começa a perder a personalização, e aí que você começa, como marca, né? Muitas vezes perder a essência. Então eu concordo 100%, né? E tive esse bate-papo também com o Antônio, que foi muito legal, que ele também pensa nessa mesma linha que a gente aqui, que a IA por si só não tem como funcionar se você não tiver alguém fazendo essa curadoria, dando os inputs certos e direcionando para os objetivos da marca de uma forma humana, né? Que essa parte ainda vai demorar um pouco para o computador alcançar. Exatamente. E que saiba tocar o coração da pessoa. Sim, Né? com certeza, com certeza. E que aí essa parte é dos humanos, por enquanto. E o que você acha nessa linha da IA generativa, assim? Onde você acha que essa tecnologia pode chegar, assim? Você tem uma ideia, se tivesse que tentar? Olha, eu não vejo limite para a IA generativa. Eu acho que é uma coisa sobre uma perspectiva Meio assim, assustador até, filme de assustadora. ficção E eu científica. acho que dentro de uma corporação a gente tem que trabalhar muito alinhado com o setor de governança, com o setor de compliance da empresa, com o setor jurídico, legal, porque a gente tem que tratar isso com muito cuidado. E eu não tenho ideia de onde isso possa chegar. A única certeza que eu tenho é que é um setor super dinâmico, tecnologia, inovação a todo momento, e desde marketing se espera que o marketing acompanhe essa curva de inovação, ou que vá à frente dela, né, sob o ponto de vista de novas ideias e novas maneiras de nos relacionarmos com o nosso público. Eu não falo só de cliente, eu falo bastante também do nosso público talento. Eu acho que é o primeiro que a gente tem que considerar, porque no final todos os negócios são tratados por pessoas. Então a gente tem que individualizar cada vez mais a nossa comunicação, ou personalizar é a palavra correta. Muito bom, né? Você assistiu aquele filme, o Her, com Joaquim Fênix? Ela? Assisti com a... Esqueci o nome da atriz. Eu não lembro a atriz, né? Eu lembro do nome da IA, que ela é a Samantha, né? Que ele se apaixona pela inteligência artificial. É um filme muito bom. Se você se interessa por esse assunto, fica a dica aí também É verdade. de um filme muito legal e que também é meio assustador e de certa forma é um filme que já deve ter uns 5 anos esse filme. Mas eu acho. Mas que já tá... Scarlett Johansson. Pronto, ela mesma. E que já tá ficando muito atual, né? Parece um negócio que era um futuro muito distante e de repente passou alguns anos e... O filme O Robô. E tem um livro também do Isaac Asimov, é o que a gente está vivendo hoje especificamente. Inclusive fizeram um monte de memes, né? Com os lançamentos da Tesla e cenas do filme do Eu, Robô, de similaridades, né? Até o designer do filme Eu, Robô até fez uma piada lá dizendo que ia processar o Elon Musk porque ele estava copiando eles, né? Não sei se você viu isso. Mas realmente a gente avançou num ritmo aí nesses últimos anos que a gente estava meio parado, né, em tecnologia acho que a tecnologia B2B aí avançou muito ano após ano, mas se você for pensar a tecnologia que chega até o consumidor final, acho que desde o advento do smartphone aí que a gente está falando, smartphone, se eu não me engano, 2005, 2006, Exatamente. né? Então fazia uns 20 anos aí que a gente
que teve acho que foi uma coisa que revolucionou muito a sociedade, a forma de consumir. A gente tem a internet aí, 95, 10 anos depois, 2005, o smartphone. Agora a gente tá lá num gap aí de uns 20 anos sem grandes revoluções, assim, né? Que o mundo tava meio igual, só pequenas evoluções de coisas que a gente já tinha. Mas agora com essa coisa da IA, também de robótica, que avançou demais junto com a IA, a gente já começa a ver um futuro aí maluco por vir, né? Muita coisa para acontecer, eu acho. Vai ser legal. Os próximos 10 anos aí reservam grandes mudanças, sem dúvida. E falando de marketing aqui, de todas as disciplinas de marketing que a gente está falando de produto, é preço, é praça, é promoção, é employer branding, é tudo que está dentro desse universo aí do marketing e comunicação. Qual que é a sua disciplina favorita dentro do marketing, assim, que às vezes que você está trabalhando com isso, ou que trabalhou, te faziam brilhar o olho bastante, que você gostava muito? É uma pergunta mais pessoal, né? Olha, de verdade, talvez por essa minha formação em engenharia, que ainda é muito presente em mim, eu sou fascinada por números. Então, tudo que eu consiga medir me fascina. Por exemplo, toda essa parte, a Mari, que é a responsável por toda a parte de digital marketing, ela fica louca quando a gente está na hora de determinar os KPIs para o próximo ano. Então, atingir um KPI super alto, a gente vai ter que dobrar para o próximo ano, Mari, porque é toda essa parte de como é o processo de comunicação. E é interessante quando... Social media é uma coisa que me fascina, porque como você consegue medir quando você faz uma comunicação curta e bem dirigida, você tem um engagement muito maior. Então, é o processo de comunicar bem. Eu acho que essa é a parte que me fascina. Muito bom, muito bom. E não sei se quanto tempo a gente ainda tem, mas eu acho que a gente está vivendo, a gente nunca viveu um período tão emocionante para o marketing, porque hoje a gente tem tantas ferramentas à nossa disposição e tantos recursos, inclusive para medir os processos, as campanhas, as nossas ações de marketing, como a gente nunca teve. E eu estou falando, eu tenho uma carreira de marketing de 20 anos, né? Então, toda essa parte hoje, se bem trabalhada, a gente consegue colher bons frutos, desde que a gente aplique de uma forma, primeiro, muito sensata e depois muito inteligente a esse respeito. Muito bom, muito bom. Quanto ao tempo, não tem pressa não, tá? A gente vai aqui batendo papo enquanto tiver assunto. Nessa linha aí que você trouxe de medir, né, como isso te fascina, eu tenho feito um censo aqui no podcast, essa pergunta eu faço sempre. É uma pergunta que não tem resposta certa, mas aos poucos a gente vai entendendo ali opiniões distintas de profissionais distintos, e justamente por não ter resposta certa que é muito legal. De tudo que você tem feito aí de ações nos últimos anos, né, e que estão sendo medidas, existe algum tipo de ação, algum tipo de mídia, algum tipo de canal que tem tido um retorno, um ROI aí substancial, diferente da média, que você julga que seja um canal, uma estratégia, uma mídia que seja bem matadora assim, do ponto de vista de resultado? Eu acho que até agora, não. Nada que se destacou demais. Né? Nada que tenha se destacado demais. Vale comentar que a gente sempre tem um recurso de marketing muito limitado. É a coisa do B2B, É né? a coisa do B2B. A gente ouve muito isso. Então, os resultados que a gente tem normalmente são resultados orgânicos. E quando a gente paga, claro que esse resultado aumenta muito. Mas os resultados orgânicos que a gente tem são muito bons.
Que legal, que legal. Não é sempre que eu ouço Menos isso mal, também. né? Mas a gente tem conseguido coisas muito Mas acho que boas também é dentro dos resultados Mas acho que orgânicos. também é fruto muito do que a gente começou nessa conversa aqui, né? De uma construção de marca, de uma NTT que possibilita também um resultado orgânico muito legal, né? Porque acho que já é uma empresa que dentro do setor é muito acompanhada, é muito querida, né? Então acho que isso ajuda, né? Porque o resultado orgânico é cada vez mais desafiador porque você está disputando a atenção das Com pessoas todo o com o resto. influenciador, com o canal de humor, com memes dos gatinhos, né? E em geral, principalmente o brasileiro se interessa muito mais no conteúdo de amenidades, né, do que um conteúdo mais corporativo. Então, realmente, o resultado orgânico em contextos de canais corporativos, especialmente B2B, é um desafio e feliz de saber que vocês estão performando bem nessa linha. Obrigada. Muito bom. E do ponto de vista de... Você falou dos KPIs, né? E aí eu fiquei bastante curioso aqui. Como que vocês estruturam, né, as metas de vocês, os KPIs, planejamento anual? Também acho que é uma dúvida de muita gente, né? Eu acho que eu já ouvi de ouvintes nossos aqui, de clientes aqui da agência também, é uma dúvida muito comum. Vou montar um planejamento anual, preciso distribuir o recurso, e a pessoa às vezes não sabe muito bem como fazer, né? Que dica que você dá para se montar um planejamento legal, definição das metas? Como é que é? Pega o resultado do ano passado, põe um percentual para aumentar e vai para cima? Ou como é que você costuma trabalhar isso, né? Para inspirar o pessoal aqui também. Tá certo. Olha só, por sorte eu trabalho numa empresa muito dinâmica que está sempre se juntando com outra. Agora a gente acabou de fazer uma integração importante com uma outra empresa. Mas quando eu comecei a trabalhar na NTT Data há 8 anos atrás, não existia o marketing, porque é uma empresa de consultoria e principalmente de origem espanhola, o marketing não era uma área estratégica para a empresa. Tanto que dentro dos 3 primeiros objetivos que eu coloquei depois de um mês de empresa, o meu primeiro objetivo era fazer com que o marketing fosse relevante e percebido como relevante dentro da organização. Porque se isso não acontecesse, eu acho que eu teria não teria uma vida estou há 8 anos lá e tão atrativa e dinâmica como eu me sinto agora dentro dessa empresa. E não existia KPIs nenhum, e eu tinha que começar por alguma coisa. Então, quando a gente fez o plano, minha primeira ação foi me sentar com o corpo executivo, quais são os resultados de negócios que essa empresa tem que alcançar nesse ano. E a partir daí, toda a estratégia de marketing foi desenvolvida. Então, o marketing, o que eu quero dizer, ele não pode ser desconectado. Claro, ele tem sempre que estar alinhado com a estratégia de negócio, mas os KPIs têm que vir alinhado com os KPIs de negócios. Então, te dou um exemplo. Fazer um caso de êxito, um business case com o cliente, é importante porque isso tangibiliza o meu negócio e me ajuda a vender para um outro cliente. Então, construir um business case é um KPI importante na minha área. Outro KPI importante, quais são os números de menções que eu tenho na mídia Tier 1 e Tier 2? Então, esse é outro KPI importante, porque me ajuda também na reputação da marca. Muito bom. Aliás, você falou de mídia, né? E vocês trabalham bastante com a parte de assessoria de imprensa, uma coisa forte A ali. assessoria de imprensa a gente tem uma em cada país e eu vejo como imprescindível, porque a assessoria de imprensa é ela que tem o relacionamento com as mídias dentro de cada país. Eu tentei, assim que eu entrei, ter uma assessoria que me ajudasse em todos os países, não fui feliz nessa empreitada, tive que Os relacionamentos contratar são muito país a específicos, né? país, os relacionamentos. Então agora a gente tem um em cada país. Você sabe que assessoria de imprensa é uma das poucas coisas que eu nunca me meti a fazer aqui na Twist, justamente por conta disso. Eu entendo que não adianta eu montar um time aqui, contratar 5 assessores de imprensa e falar, agora a gente presta esse serviço, porque
eu não sou da área de imprensa, eu não tenho relacionamento, então eu nunca conseguiria fazer isso com sucesso, né? Admiro muito o trabalho das empresas de assessoria de imprensa, tenho grandes parceiros aqui em assessoria de imprensa e acho que é imprescindível para a construção de reputação de marca, principalmente. Né? São imprescindíveis. E eu até tenho um exemplo, hoje no Peru, a gente está sem a assessoria de imprensa. Então, os meus resultados de mídia lá caíram drasticamente. Então, é um partner, é um parceiro de negócio imprescindível dentro da organização de marketing. E falando de parceiro de negócio, isso é uma pergunta que eu costumo fazer bastante aqui também, e costumo dizer que é a pergunta que é uma das que eu mais aprendo aqui, né? O que você espera dos seus parceiros de negócio, das agências que você trabalha, dos fornecedores? Quais são aí do's and don'ts que você acha legal? E essa é uma parte que eu gosto de dizer que eu aprendo muito, porque a gente está querendo montar aqui uma empresa que é a empresa ideal, né? Eu estou colhendo a opinião de grandes líderes de marketing. E pegando essas dicas aí. Olha só, eu nunca falo fornecedor, porque eu acho que realmente, quando você trabalha com a agência de PR ou com uma agência de digital marketing como a gente tem, são realmente parceiros. O que acontece numa empresa, e quando é uma empresa grande, que tem vários países? Tem sempre alguma coisa acontecendo em algum lugar do mundo. E que você vai precisar publicar, não importa o horário. Então, o parceiro, e eu não posso ter uma agência de digital, por exemplo, não funciona eu ter uma em cada país. Por quê? Eu tenho um único canal de LinkedIn, eu tenho um único canal de Facebook, Twitter, eu só publico em idiomas diferentes, mas os canais são únicos. Então, eu preciso odonte de uma empresa que eu não gostaria de ouvir. Hoje o meu pessoal está de férias ou está de folga. Então, tem sempre que ter alguém trabalhando junto com você. Tá lá. Disponibilidade. Disponibilidade, eu acho que é a palavra. Que nem sempre é fácil. Eu Parceria entendo o outro e lado, mas eu acho que é isso. Como você estava dizendo, no dia 1º eu vou ter que lançar uma campanha. Então, esse é um parceiro importante de negócio que eu quero ter, entendeu? Sim. Na véspera de ano novo a gente vai estar trabalhando aqui, gente. Eu tava contando para ela, a maior campanha nossa do ano é publicada dia 1 de janeiro aqui na agência e tem que fazer acontecer, né? Não vai ter espaço para ressaca, né? Não vai. Tem que dar uma maneirada no champanhe na festa de Réveillon. Muito bom, muito bom. Falando aqui agora um pouquinho, a gente já está indo para a reta final aqui. Tem mais algumas perguntinhas aqui já que são as últimas, né? Falando um pouco sobre liderança. São 2 perguntas em uma aqui. Primeiro sobre equipe. O que você espera das pessoas que você traz para o seu time, né? Trazendo como uma dica para quem está nos escutando, quer trabalhar com marketing, né? Está querendo entender como é que pensa, né, as lideranças de marketing, que tipo de atributos você considera, né? Acho que já deu até pelo bate-papo, já deu para entender alguns aqui. Mas que quando você está contratando alguém você considera ou até valoriza no seu time, as pessoas que crescem normalmente têm um determinado tipo de perfil. Então, o que você espera aí das pessoas do seu time? E já do ponto de vista de liderança, como é que você estrutura o seu processo de liderança também, né? Como é que é a sua liderança? A liderança mais dá espaço, delega muito, mais centralizadora? Como você se organiza os seus times e como você costuma conduzir isso? Também para inspirar aí futuros líderes, pessoas que estão começando numa liderança de marketing e querem entender como é que funciona aí a cabeça de alguém que tem a experiência que você tem. Bom, começando pelo perfil do profissional que eu contrato. Eu contrato muito mais pela atitude do que pelo conhecimento. Porque eu acho que a pessoa que tem a atitude de eu vou fazer acontecer, eu vou me mostrar, eu vou me colocar, criar a minha área, então eu vou aprender, eu vou estudar o que for necessário para eu saber isso. Eu contratei uma pessoa que tinha 0 conhecimento em digital marketing para começar a estruturar minha parte digital há 8 anos atrás. E hoje ela é uma expert nisso.
porque ela tinha a atitude para ir buscar conhecimento, buscar uma agência que soubesse disso e construir, e hoje a gente lidera 15 países na parte de digital marketing. E, então, isso é importante. Se não tivesse uma pessoa com uma atitude tão forte, isso não teria acontecido. Olha que case, pessoal. Pera aí, ouve isso aí, vocês que estão nos ouvindo. A Tem. pessoa entrou, não tinha conhecimento, mas tinha disposição de aprender. E hoje, E eu quantos anos depois? confiava, 8 anos. E a Em 8 confiança, anos, né? ela está liderando, né, processos aí de digital marketing de 15 países. Olha que loucura. E como é inspirador isso, né? Quem quer faz acontecer, né? Exatamente. Eu tenho um outro exemplo de que era uma pessoa que estava já exercendo a função dentro da área de comunicação e fazia bem, mas não fazia excelente. E quando eu mudei para ser a parte de produção de todo o conteúdo, onde tinha que colocar inteligência no conteúdo que se escrever, quais eram as trends e tudo mais, hoje é uma pessoa e é meu braço direito, porque é uma pessoa super relevante dentro da minha área. Então, a pessoa tem que ter atitude e tem que estar no lugar certo, porque não adianta também se pegar uma pessoa de muita atitude e colocar numa função que não está no core ou que não está no coração dela, né? E eu acho isso super importante. Muito bom, muito bom. Falando um pouco de liderança, eu tento ser uma líder inspiradora. Eu efetivamente dou espaço para todo mundo. Se alguém do meu time desenvolver o projeto, é essa pessoa que vai me acompanhar nas reuniões executivas para apresentar o projeto. O projeto é da minha área, mas eu dou visibilidade para quem fez, para quem idealizou. É sempre um conjunto de pessoas que no final fazem isso possível, mas tem aquele que gerou a semente ou lançou o projeto. Então, eu gosto de dar visibilidade para todo mundo. Legal. Acho que é uma dica boa, né? Acho que é muito comum líderes em começo de processo de liderança, principalmente, quererem tomar para si todos os créditos, muitas vezes, não, do isso time, não né? funciona. E você perde o engajamento do time e você perde o engajamento também, às vezes, de quem você está apresentando, porque talvez até quando você envolve as pessoas que, de fato, têm um envolvimento com aquilo, elas vão ter até mais propriedade, às vezes, para apresentar um projeto, porque eles estão num nível diferente de envolvimento. E último ponto, eu não sou centralizadora, mas eu gosto de saber tudo que está acontecendo. Porque aí a gente tem uma visão do todo e você com a visão do todo consegue otimizar as coisas ou fazer com que o projeto seja melhor. Mas não que eu não tenho que dar a palavra final, mas eu tenho que saber de tudo. Muito bom, muito bom. Penúltima pergunta. Penúltima. Também acho que a gente já passou um pouco sobre isso, mas talvez tenha algum complemento aqui que eu chamo de momento bola de cristal. O que você imagina aí para o futuro do marketing? Quais são as tendências? Que tipo de ação você acha que vai estar cada vez mais em alta? O que você acha que talvez vai cair um pouco? Como é que você imagina aí daqui a 5, 10 anos o marketing? Eu acho que o marketing, a partir de agora e daqui 10 anos, no futuro, ele cada vez mais vai estar mesclado dentro dos departamentos, dentro da área financeira, dentro da área de compliance, dentro da área de vendas. É claro que tem que ter uma área que vai continuar zelando por toda a marca, porque o tom de voz, tudo isso é importante para você perpetuar a sua marca, ter um mindset, mas também tocar, como a gente tinha falado no começo do episódio, o coração das pessoas. Mas também tem toda essa parte do marketing pessoal, que cada um tem que saber fazer muito bem, e não sob o ponto de vista de se vender, mas conseguir vender a sua organização. Cada pessoa dentro de uma empresa tem que saber falar da empresa, qual é o propósito da empresa. Eu acho que isso cada vez mais o marketing vai permitir que isso aconteça. Última pergunta, que eu chamo de a dica de ouro.
você puder pegar, voltar no tempo, imaginar tudo que você viveu aí na sua carreira, na sua trajetória, os chefes que você teve, os cursos que você fez, tivesse que extrair disso tudo uma grande lição, um grande ensinamento, algo que norteie aí a sua forma de lidar com o mundo. Qual seria essa grande dica para inspirar aqui o pessoal que está nos ouvindo? Qual seria a dica de ouro da Carla? Que pergunta difícil. Mas olha só, a dica de ouro é: tente aprender coisas diferentes do seu dia a dia. Tente sair da sua zona de conforto. Eu acho que até hoje, tanto na engenharia quanto na minha área de marketing, eu nunca vivi um período que eu me sentisse confortável. Eu tenho só que fazer alguma coisa no meu dia a dia e vou treinar, vou para academia, vou sair de bike, passear. Eu sempre tive alguma coisa importante para fazer no trabalho, porque eu sempre saí da minha zona de conforto. Eu acho que isso é bom porque expande a sua mente, expande e melhora a sua capacidade intelectual e emocional. Muito bom, pessoal. É isso, saiam da zona de conforto. Espero que quem vocês estão nos ouvindo aqui hoje tenham gostado desse bate-papo, o mesmo tanto que eu gostei. Carla, você quer deixar alguma... Não sei se você publica conteúdo em algum lugar, no LinkedIn, tem algum canal que você queira deixar? Olha só, eu tenho começado a escrever alguns artigos, principalmente sobre neurociência, neuromarketing, comportamento, e eu sempre publico no meu LinkedIn, que é Carla Camões. Carla Camões, procurem lá para ouvir um pouco mais aí dessa liderança inspiradora que a gente recebeu aqui hoje. Carla, muito obrigado pela aula que você deu pra gente aqui hoje. Eu que agradeço a adorei. oportunidade. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigada, Mauro. Obrigada a todos vocês. E é isso. Tchau, tchau.